falando aqui sobre uma paixão primordial, uma paixão que supera as outras. Não é que o crente viva somente em função desta paixão, mas é que esta paixão, ela subjuga todas as outras áreas da vida ficam subordinadas a essa paixão maior. Alguns exemplos, na prática. Eu e a Vanger tivemos o privilégio de pastorear uma moça chamada Marina. Ela veio dos Testemunhos de Jeová para a nossa igreja. Nos Testemunhos de Jeová ela cresceu em amor por Deus, mas ela viu que havia problemas na doutrina deles, na Bíblia deles. Veio para a nossa igreja, fizemos discipulado com ela. Ela entendeu o Evangelho, ela entendeu as heresias da seita da qual ela saiu. E ela foi liberta. Mas o seu noivo, que gostava muito dela, ela gostava muito dele, eles estavam para se casar. Ele veio na nossa igreja alguns domingos, não gostou. Conversamos com ele sobre as diferenças doutrinárias. Ele era educado, tudo, mas ele estava com a cabeça lavada por as doutrinas erradas, que negam até mesmo a divindade de Cristo. E esse rapaz, ele não abria mão das doutrinas, das heresias da sua seita. E a Marina, não falei nada para ela, a Marina, de livre e espontânea vontade, com dor no coração, ela desmanchou o noivado, desmarcou o casamento, porque ela tinha uma paixão maior agora, que era de ser mais igual a Cristo, era de amar e levar a palavra de Deus a sério. É sobre isso que eu estou falando. Deixa eu falar sobre o Fábio. O Fábio é uma pessoa também que nós conhecemos, eu mudei o nome dele aqui. Mas esse rapaz, ele estava ganhando muito dinheiro, vendendo festas de formatura, com fotografia e tudo mais. Ele rodava o Brasil, e cada festa de formatura, contrato de formatura que ele fechava, ele ganhava muito dinheiro. Mas essas andanças dele por aí, por lá, um dia ele veio no meu escritório e ele falou: pastor, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu quase caí em adultério nessa última viagem, porque eu mexo com jovens, eu mexo com festas, e estou longe da minha cidade, estou na estrada, sozinho, e a tentação é muito grande, e eu estou casado, muito bem casado, eu não quero detonar minha família, meu casamento. E ele falou: eu tomei uma decisão, eu pedi a conta já desse meu emprego, eu não sei o que eu vou fazer agora, eu acabei de passar no banco, parece que tem uma vaga para mim lá, pastor, eu vou ganhar 1/3 do que eu ganho, mas eu prefiro, por questão do meu temor a Deus, eu quero mais a bênção de Deus do que ganhar 3 vezes mais do que eu estou ganhando. É sobre isso que eu estou falando, meus irmãos, é sobre isso que eu estou falando. Um outro exemplo para vocês, do que é você ter essa paixão, essa ambição de ser mais igual a Cristo, que leva você de formas práticas, a decidir no dia a dia coisas pequenas. Por exemplo, um casal que esteve aqui domingo passado, estiveram conosco aqui, eles viajavam 160 quilômetros por domingo, eles moravam numa cidade a 40 quilômetros da nossa igreja. Naquela cidade, a única igreja batista era muito, muito fraca. Ele tentou trabalhar lá, tentou ajudar, mas o pastor não era humilde, não aceitava ajuda, era só historinhas, não vinha pregação, não vinha alimento sólido para ele, para sua esposa, para sua filha. Esse homem um dia foi visitar a nossa igreja e ele saiu de lá alimentado espiritualmente. Ele falou: nem que me custar horas da estrada, vale a pena, para a minha santificação, para a santificação da minha família, para a vida espiritual da minha família, vale a pena viajar 160 quilômetros por semana. Ele vinha de manhã, voltava à tarde, descansava, pegava o carro, voltava de novo, depois à noite voltava, 160 quilômetros. Igor Dias, eu e a Vange tivemos o privilégio de conhecer esse casal, Igor Dias e Eliane. O Igor, ele começou a jogar futebol com 10, 12 anos, e lá em Porto Alegre, e ele foi muito bem. Logo ele foi contratado para fazer parte da equipe de base, do Internacional, do Grêmio, do Colorado, aqueles 2 times lá. Depois ele foi contratado por um clube da Espanha. Foi para lá, ficou lá até os 14, 15 anos. Aí, pelos atletas de Cristo, ele conheceu
conheceu a Cristo, teve uma pseudo-conversão, um começo de uma conversão. E daí ele foi, um dia, através da Eliana aqui no Brasil, ele viu aquela mensagem de Paul Washer. Se você não viu ainda, você precisa ver essa mensagem. Paul Washer tem uma mensagem que ele prega, ele prega o Evangelho de uma forma rasgada, para 5.000 jovens. Essa mensagem estourou, viralizou na mídia. Muitos têm sido salvos através dessa pregação de Paul Washer. Coloca no Google lá, pregação de Paul Washer, e você vai ver logo essa pregação. Nessa pregação, Paul Washer fala o seguinte: jovens americanos, muitos de vocês acham que vocês são crentes porque quando vocês tinham 5 anos de idade, a sua mãe falou de Jesus para você, e falou para você: você não quer entregar a sua vida a Jesus? E você: eu quero. E daí ela fez uma oraçãozinha do pecador, você repetiu, e ela falou: ok, você agora é salvo. Você fez a oração do pecador, Deus te salvou, você está salvo, pronto. E esse jovem cresce, sem conhecer a Cristo, confiado naquela oração que a mamãe fez com ele um dia na cama, achando que aquilo é salvação, que aquilo é regeneração, que aquilo é experiência com Deus. E esse jovem gosta mais do mundo do que de Cristo. Ele tem dificuldade de ficar na igreja, porque ele não é salvo. Ele é tratado como ovelha, mas ele é um cabrito. Mas eu não quero entrar nessa mensagem. Só quero dizer que o Igor, ele escutou esse sermão, Deus despertou a ele. Irmãos, de repente esse rapaz abre mão de uma promissora carreira no mundo futebolístico, no Real Madrid, para vir para Peru, para estudar Bíblia com Paul Washer e com a equipe dele. Depois ficou na Igreja Batista Graça em São José dos Campos, conosco, alguns anos. E agora ele está na Espanha, abrindo igrejas, vivendo uma vida bem simples, mas pregando o Evangelho. O que leva uma pessoa a fazer isso? É fome e sede de Deus, fome e sede de viver para a glória de Deus, e não para a minha própria glória. É sobre isso que eu estou falando, meus irmãos. E a pergunta que eu tenho que fazer para você agora é esta: qual é a sua ambição primária, meu irmão? Qual é a sua ambição primária, minha irmã? Qual é a sua paixão predominante? Qual é a paixão na sua vida que subjuga as outras paixões que todos nós temos?